trazendo uma luz para o caso Flor de Lis Anderson do Carmo. Depoimento de Flor de Lis e a mentira de Flor de Lis para a juíza Nearis. Como começou a sua história com o pastor Anderson do Carmo. O pastor era namorado da sua filha biológica Simone. Não, senhora, o Anderson nunca foi namorado de Simone. Ah, então a senhora está dizendo que o Anderson nunca namorou Simone? Que fosse do meu conhecimento, não. O Anderson nunca namorou Simone. Nós nos conhecemos, eu e o nem. Ele veio fazer parte do grupo de evangelismo da madrugada, porque eu era conhecida na comunidade do Jacarezinho e em outros lugares. Senhora Flor de Lis, a resposta tem que ser objetiva, senhora. Nunca soube de qualquer relação de sua filha Simone e o pastor Anderson do Carmo. Até o meu casamento eu não sabia. Então, não foi assim que a senhora o conheceu como namorado da sua filha, não meritíssima. Então, como foi que a senhora o conheceu? Ou melhor, quantos anos ele tinha? E como foi que a senhora o conheceu? O Anderson veio por conta do evangelismo na madrugada. Ele foi lá na igreja para me conhecer e também fazer parte do grupo de evangelismo, porque era do grupo de evangelismo do Jacarezinho para recuperação de jovens e adolescentes na comunidade do Jacarezinho. Então foi assim que a senhora o conheceu, sim, meritíssima. Eu o conheci na igreja. Ele estava frequentando a igreja durante uns 3 meses. E um dia eu me senti mal. Estou interrompendo. Nesse tempo todo ele estava sem se relacionar com Simone, sim, meritíssima, sem se relacionar com minha filha. Então, continuando, eu passei mal, porque eu tenho problemas renais sérios, e eu precisei me retirar da igreja antes do culto terminar, e ele saiu e perguntou se podia me acompanhar até em casa, e eu disse que não, porque as pessoas poderiam pensar mal por ele estar saindo do culto sem terminar ali junto comigo. Então o Anderson foi pedir autorização ao pastor da igreja antes do culto terminar, e me acompanhar até a minha casa. Então o pastor autorizou a saída dele, e então ele foi me acompanhar até em casa. Então, só para entender, o Anderson estava indo no culto há 3 meses, e a senhora não tinha proximidade com ele. Não, meritíssima, não tinha. Porque é muito estranho, quando nós estamos passando mal, geralmente são pessoas mais próximas, ou da família, que nos ajudam. Nesta ocasião, não haviam pessoas mais próximas, a senhora ou familiares, para levá-la até em casa. Porque pelo que a senhora está relatando, Anderson do Carmo era praticamente uma pessoa desconhecida para a senhora. Não, senhora, naquela noite não tinha ninguém mais próximo. Então, foi por isso que o Anderson a acompanhou. Quantos anos ele tinha nessa época? Nessa época, o Anderson estava com 17, 18, não me lembro. Então, não estou entendendo. A senhora está dizendo que ele já era maior quando ele passou a frequentar a igreja. Não, senhora, não é isso. O Anderson passou a frequentar a igreja não quer dizer que na época nós já tínhamos uma relação mais próxima. Muitas pessoas frequentam a igreja e nós não temos uma relação próxima. Então a senhora contou toda essa história dele frequentar a igreja para te conhecer, dele ter acompanhado a senhora quando a senhora passou mal, e que o relacionamento mais próximo de vocês, ele já era maior de idade. É isso que a senhora está falando com toda essa história, certo, de namoro? A senhora disse: não, senhora, estou perguntando quando a senhora conheceu, se ele já era maior de idade. Quando o Anderson começou a frequentar a igreja, ele era maior de idade. Então, quando eu conheci, ele já era maior de idade. Então a senhora está retirando o que a senhora disse antes. O Anderson do Carmo era menor de idade quando a senhora o conheceu. É isso? Sim, ele era menor de idade. Quantos anos ele tinha então? Quando a senhora o conheceu, ele tinha 17 anos. A mãe dele, do Anderson do Carmo, antes de falecer, foi ouvida aqui em outro processo, e ela informou que Anderson do Carmo tinha entre 14 e 15 anos, quando a senhora o levou para morar com a senhora, e que ela inclusive não concordou com isso, mas não conseguiu evitar. Excelência, vítima, o meu, nem nessa idade não morou comigo, não morou na minha casa. Então a senhora não o conhecia nessa época entre 14 e 15 anos. Não, então é mentira da mãe dele. Não, nós nos conhecíamos de vista. Eu conhecia a mãe dele, mas eu não tinha nenhum contato,
nem com a irmã dele, a Michelle. Só a conhecia de vista. Também quando eu falo de vista, quer dizer que eu a conhecia à distância. E com Anderson também, porque na favela a gente via as pessoas na rua, conhecer de ver na rua, mas não tinha nenhuma proximidade. Não, isso não é verdade, então é mentira. Com relação ao pastor ter ido morar com a senhora, esta objeção a respeito. Olha só, Excelência, ele não foi morar comigo, como está lá no depoimento da mãe dele. Isso não é verdade, isso é uma inverdade. Ele não morava comigo na minha casa, isso não é real. A mãe do Anderson já faleceu, não é? Então ela não pode voltar aqui para prestar novo depoimento. Mas o depoimento dela está gravado aqui, senhora. A mãe do Anderson frequentava um culto de libertação, que era ministrado pela minha mãe. Minha mãe era dirigente do culto de libertação. Eu a conhecia de frequentar esses cultos chamados cultos de libertação. Dona Edna frequentava bastante. Ela não era membro da nossa igreja nessa época, ela era membro da Igreja Batista, e ela só vinha nesses cultos de Anderson. Não morava na minha casa. Então o Anderson começou a morar na sua casa. Com que idade? Quando ele foi morar comigo, ele já tinha 18 anos, e a senhora o conheceu. Com que idade? Objetivamente 14 ou 15. Quando eu o conheci, ele tinha 17 anos. A senhora o conhecia de vista, mas somente se aproximaram quando ele tinha 17 anos, correto? Sim, meritíssima. Começou a morar na casa da senhora. Com que idade é isso? Nesta época ele trabalhava na feirinha, e então era impossível não vê-lo na feirinha. A senhora sabia dessa objeção da família biológica de Anderson do Carmo em relação ao relacionamento de vocês. Pelo contrário, Dona Edna, até tudo isso acontecer, nosso relacionamento era muito bom. Ela me chamava de Norinha, inclusive cuidava dela com muito carinho, e a Dona Edna também tinha muito carinho e muito zelo comigo. A senhora vislumbra algum motivo do porquê a Dona Edna narrar a história num contexto diferente? Olha, meritíssima, com relação a este, de se opor a nosso relacionamento, Dona Edna nunca passou isso para mim, senhora. Inclusive no depoimento dela, ela afirma que a senhora nunca deixou ela visitar o pastor nas vezes em que ele foi hospitalizado, e isso também é mentira. Excelência, isso também foi um motivo de estranhamento, meu fato de Dona Edna nunca ter ido visitar o Anderson no hospital, mas eu posso falar para a senhora que raramente meu esposo e a família biológica dele se comunicavam. Senhora, a pergunta é: a senhora proibiu ou não a Dona Edna de visitar o Anderson no hospital? Nunca, meritíssima. Nunca proibi, jamais. Eu nunca faria isso, porque eu também sou mãe. Para quem não conhece, essa é a minha mãezinha. Foi ela quem falou da Flor de Lis MK para mim. Olha, no que deu. O pastor nasceu em 27 de março de 1977. O último aniversário do pastor, 27 de março de 2019, 42 anos. Quando conheceu Flor de Lis, tinha 14 anos e 9 meses, conforme relata nesse vídeo, onde fala que a conheceu em 23 de dezembro de 1991. Conheci essa morena aqui, linda, para ser preciso, no dia 23 de dezembro de 1991, quando ficou muito conhecida na favela a história dela, que ainda muito jovem, estava fazendo um trabalho de evangelismo no meio dos traficantes. Nessa época ela já era pastora e tinha 30 anos, 16 a mais que o futuro marido. Estava com a guitarra tocando, né, e cantando ao mesmo tempo. Foi assim que eu vi a Flor pela primeira vez. Ela me encantou, ficou maravilhoso para mim. Lá de trás eu pensei, vai ser aqui que eu vou amarrar meu burro. Em outro vídeo ele diz que após 3 meses, depois que a conheceu, foi morar na casa dela, ou seja, foi morar lá por volta de março de 1992. Quando completou 15 anos exatamente, como relatou Dona Edna. Veja no próximo vídeo, o segredo que tanto Flor de Lis quer esconder. Esse vídeo foi feito em parte com voz robótica, para facilitar meu trabalho.